uma alegria poder estar adentrando ao seu lar novamente através da TV Kairos, a TV que é uma bênção, né? Canal 7.1. E eu gostaria, nesta hora, de pedir a você que convide toda a sua família para se assentar aí e participar conosco, né, de mais um programa na direção da Missão Mulher. Nós vamos aqui refletir, meditar na palavra de Deus, e eu gostaria que toda a família se reunisse agora, juntamente comigo, para nós orarmos ao Senhor antes de fazermos a leitura da palavra de Deus. Convide aí toda a sua família, se tiver os vizinhos perto, convide aí. Todos são bem-vindos para ouvir a ministração da palavra de Deus, para juntos meditarmos na porção da Escritura Sagrada. Oremos ao Senhor. Grande e soberano Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome. Nós pedimos que o Senhor tome a primazia, Senhor, neste culto, ó Deus. Que o Senhor abençoe a cada telespectador, ó Deus, que a tua bênção, Senhor, vá de encontro a cada família, que a tua palavra que vai ser ministrada aqui, Senhor, que vá de encontro a cada necessidade, que eu seja apenas o canal que o Senhor vai usar neste momento. E assim, Senhor amado, ser conosco durante toda esta programação, em nome de Jesus. Eu queria que você apanhasse aí sua Bíblia e abrisse comigo no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 45. Eu quero fazer a leitura dos versículos 4 até o versículo 8. Se você tem uma Bíblia aí e pode manuseá-la, é muito fácil achar o livro de Gênesis, né? O livro da criação, que fala da criação, no capítulo 45, os versículos 4 ao versículo 8. E se você não tem aí uma Bíblia, você fique atento, escutando a palavra de Deus, a voz de Deus falando conosco. Vamos à leitura. O título diz assim: José dá-se a conhecer a seus irmãos. Vamos ler do versículo 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura nem colheita. Deus enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida para um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Na realidade, essa história é uma história muito impactante, uma história que marca a vida de um jovem chamado José, como eu li aqui. Talvez, né, um Zé, né? Talvez você que esteja aí me assistindo, você se acha assim, um ninguém. Eu sou o Zé, eu sou o José. Então eu quero te falar sobre uma história de superação. E fala superando as adversidades. Este jovem, o jovem José, ele tinha apenas 17 anos de idade quando começou a mudar a história da sua vida. Mudar para uma coisa muito boa, não. No começo parecia assim que era uma tragédia. Talvez você esteja passando por adversidades, né? Quem não passa por adversidade? Por tragédias, né? Imagina o quanto está sendo difícil, o quanto você está sofrendo. Mas não fique triste, porque este jovem aqui, José, ele vai nos ensinar uma lição muito especial sobre como superar as adversidades da vida. Se você é um leitor da Bíblia, ou se não é, eu vou te explicar que no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37 ao versículo 50, você vai começar a visualizar a história deste jovem, um adolescente de 17 anos,
que o seu pai Jacó, já era um senhor de idade, casa com Raquel, a sua mulher amada, né? E tem José, nasce José, um filho que nasce já na velhice de Jacó. E Jacó, né, ficou feliz por ter José nascido. Então, a Bíblia fala que ele era o preferido do seu pai. José, o preferido do seu pai. E uma lição que eu tiro aqui, para nós pais não termos filhos preferidos, porque isso às vezes causa assim, um tumulto no meio da família. E José era o queridinho do pai, o preferido. José tinha 11 irmãos, mas eu digo assim, 11, ele tinha um irmão, filho de Jacó com Raquel, que era Benjamim, seu irmão caçula, e ele tinha mais 10 irmãos de outro casamento do seu pai, seu meio-irmãos. Só que José, ele cresceu, a sua mãe, ele perdeu logo a sua mãe, já foi uma tragédia, perdeu sua mãe Raquel, ao dar à luz ao seu irmão Benjamim, ela vem a falecer, né? Talvez José procurou o abraço de uma mãe e não teve, talvez seja você aí procurando um abraço de uma mãe e de repente você está longe da sua mãe, por algum problema, por algum acidente de percurso. José, a sua mãe faleceu aqui. E o seu pai Jacó, por amá-lo muito, lhe presenteou com uma túnica. E essa túnica aí que Jacó fez para José, causou uma ciumeira entre os filhos. Às vezes acontece isso, né? Um pai tem predileção por um filho e acaba causando ciúme. E por causa dessa túnica que José foi presenteado pelo seu pai Jacó, isso causou um ódio no coração dos seus irmãos, um ciúme no coração dos seus meio-irmãos. E José recebe essa túnica do seu pai, e ele, um jovem, né, falante, tudo, José começa a ter sonhos. Quem não tem sonhos, né? Todos nós temos sonhos. E José começou a ter sonhos, e Deus mostrando para ele em sonhos algo do futuro dele. Na realidade, José, aqui, ele é filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto do patriarca Abraão. Ele tem uma história e por causa de uma promessa feita lá no passado ao seu bisavô Abraão, José, ele teve esse sonho, todo esse trauma, todas as adversidades que José enfrentou, já estava num plano muito maior na vida dele. Deus já tinha um projeto na vida de José. Deus queria abençoá-lo, só que muitas vezes, antes da bênção, a gente passa por uns percalços. Talvez você esteja passando por alguns percalços na vida. E José era um jovem apenas, né? Às vezes ele diz assim, eu sou jovem, é muito difícil para mim. Então aqui você tem uma lição de um jovem que soube superar as adversidades da vida. Ele sofreu, ele tinha todos os motivos do mundo para ser uma pessoa depressiva, para ser um jovem apático, triste, ou talvez um jovem rebelde, revoltado com a vida, por causa das circunstâncias. Um jovem criado só pelo pai, sem sua mãe, tinha perdido já sua mãe, seus irmãos não gostavam dele, até lhe apelidavam, lá vem o sonhador. E um certo dia, o sonhador, o Zé, sonhou, né, com uns feixes, e o feixe dele era maior, atando feixes, ele contou esse sonho para os seus irmãos. E tenha cuidado com os seus sonhos, não conte para qualquer pessoa, não conte os seus sonhos para quem não vai celebrar com você os sonhos, para quem não vai viver com você teus sonhos. Muitas vezes, a gente naquela euforia, a gente conta, olha, eu tenho um sonho de ter uma casa própria, eu tenho um sonho de ter um carro novo, eu tenho um sonho disso, daquilo, e a pessoa que já está com o coração cheio de inveja, de ciúme, ele não celebra contigo, ele fica torcendo ao contrário. Então, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. E José,
inexperiente, um jovem compartilhou seus sonhos. Um dos sonhos foi eles atando feixes, e o seu feixe sobressaía sobre seus irmãos e engolia o feixe, né? Os feixes dos seus irmãos se curvavam sobre ele. Isso foi um dos sonhos. Ele conta para os seus irmãos e eles zombavam de José. Aí depois ele tem outro sonho, né? O sonho que ele tem é, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas também se curvando. E contou. E seu pai disse, por acaso, o sol sou eu, a lua é a sua mãe e as estrelas são seus irmãos, nós vamos ter que nos curvar sobre você. E ficou, né? O pai Jacó já tinha uma experiência e ficou ali aguardando. E os irmãos ficaram ainda com mais raiva de José. Acontece que José sofreu desprezo e rejeição por parte de seus irmãos. Quem sabe é você que está me assistindo, está passando por um trauma, né? De um desprezo, alguém tem te desprezado, alguém tem te rejeitado, mas eu quero te dizer que Deus, o nosso Pai Celestial, não nos despreza, não despreza ninguém. Há um versículo na Bíblia que diz, ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor vai cuidar de mim. Então eu quero te dizer, não se sinta desprezado, porque o Senhor cuida de ti, tá bom? E o José foi desprezado. E ele também sofreu outro tipo de trauma, né, que podia deixá-lo revoltado. Ele sofreu agressão física e agressão verbal. O José, ele foi dito, olha aí o sonhador, olha aí o sonhador. E a agressão física, jogaram os seus irmãos, jogaram José num poço, um poço de aproximadamente 7 a 12 metros. Imagine só a cena, um poço sem água, no deserto, e eles lançaram o pobre José lá naquele poço. Jogaram ele lá, talvez ele se machucou, talvez ele ficou se sentindo assim, muito com dores, muito triste, porque os seus próprios irmãos fizeram isto com ele. Quem sabe você? Te jogaram aí no fundo do poço para ver se você morria, mas Deus é com você. Você vai sair dessa situação em nome de Jesus. E ele sofreu esta humilhação. Foi vendido como escravo para o Egito, né? Um dos seus irmãos disse, não, nós não vamos matá-lo. Rubem pediu para que deixasse ele ali, naquele poço, porque Rubem estava querendo voltar para resgatar, só que quando Rubem se retirou, né, vem o Judá, um dos seus irmãos, e diz, não, nós não vamos matar, nós vamos vender José. Só que eles estavam achando que isso aí era para a derrota de José. Talvez você ache que esse problema, essa tragédia, esse trauma que você está vivendo hoje é para a tua derrota. Não. Vai ser para a tua vitória e para a tua honra, em nome de Jesus. Aprenda conosco nesta hora, né? Essas lições que a Bíblia nos ensina sobre a vida de José. E Judá, os outros combinam e vendem José como escravo para o Egito. E José vai. Imagine como é a situação do escravo. Como era naquele tempo. Com certeza José foi açoitado. José foi acorrentado, José foi arrastado, então José foi muito humilhado e injustiçado. Aí ele vai para a casa de Potifar. José vai para a casa de Potifar e na casa de Potifar parece que as coisas começaram a mudar para José, né? E José começa a cair na graça de Potifar. E Potifar coloca José lá para ser o seu mordomo, para cuidar da sua casa. E aí até aí começou a melhorar a coisa para José. Às vezes nós temos esses ciclos na vida, né? Aí vai, melhora, depois piora de novo, depois melhora de novo. Então José já estava ali, né? E tudo que José colocava a mão prosperava. Deus tinha um plano traçado para José, que no começo, né, parecia-se uma tragédia. Uma tragédia, um jovem de 17 anos, com todo o seu futuro na frente, e ele vai para a casa de Potifar. E quando chega lá, ele, um moço bonito, de boa aparência, e a mulher de Potifar coloca os olhos sobre José. E este jovem, eu acho lindo a fidelidade de José, a integridade deste jovem.
ele tinha todos os motivos ali para cair em tentação. Porque a mulher de Faraó se engraçou de José. A mulher de Potifar se engraçou dele. E o que estava acontecendo com este jovem? Um assédio sexual. Talvez você, jovem, esteja sendo assediado, mas não caia em tentação, porque Deus vai te dar força suficiente. Você, moça que me ouve, talvez você esteja sendo assediada, mas você vai vencer, assim como José venceu aquele assédio. E não foi uma vez só. Várias vezes aquela mulher ficava assediando José: vem deitar comigo. E aconteceu numa ocasião que José estava só com ela no palácio. E ela agarrou o José. E José, um jovem de apenas 17 anos, um jovem novo, já devia ter 18, seus 20 anos, já por aí, quando a mulher de Potifar se engraçou dele. E a mulher agarra José à força. E José, sabe o que ele faz? Ele foge. E a capa de José fica na mão da mulher de Potifar. E José aqui, ele sofre uma calúnia, uma difamação. José foi injustiçado mais uma vez. A mulher inventa uma história dizendo que José, veja ela contar a história que ela assediava José, ela contou que José estava lhe assediando. E o seu patrão, Potifar, manda colocar José na prisão. E os sonhos de José? Onde ficaram os sonhos de José? E agora, talvez você tenha sonhos e diz: mas o que está acontecendo com meus sonhos? Deus me prometeu isso e parece que está dando tudo errado, parece que as coisas estão indo de mal a pior. Mas eu quero te dizer, queridos, que Deus transforma traumas em bênçãos. O trauma que aparente, às vezes é uma coisa assim, um trauma que aparente é uma aparente derrota. Ali na prisão seria uma aparente derrota. Mas eu quero te dizer nesta hora que Jesus, ele cura os traumas da nossa alma. Eu não sei qual é o trauma que você está vivendo, mas eu quero te dizer que Jesus cura os traumas da alma. Não sei quais os traumas que você traz lá do passado, quantas injúrias, quantas calúnias, quantas mentiras, né? Gente que te maltratou, gente que te magoou, que falou em verdade sobre você. Mas não se preocupe, Deus está no controle de tudo. Deus está vendo tudo, todas as injustiças, todas as calúnias que lançaram com você. Não se preocupe, porque tem mal que vem para bem. E José foi vendido ali e estava lá agora no cárcere. De mordomo, vai ao cárcere. Eu quero te dizer que você não precisa ser vítima da vida. Tuas cicatrizes não são para a tua vergonha. Elas são a tua credencial para a tua vitória. Vou repetir de novo para você. As tuas cicatrizes não são para a tua vergonha. Elas serão a credencial para a tua vitória em nome de Jesus. Talvez a vida te deixou muitas cicatrizes, muitas marcas, mas não são para a tua vergonha, e sim a credencial para a tua vitória em nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui neste estúdio, porque eu sei que esta palavra está falando no teu coração. Talvez você está aí num canto depressivo, triste, mas eu quero te dizer que assim como José superou os traumas da vida, mesmo sendo um jovem, Deus deu graça suficiente para ele, ele manteve a sua fidelidade, não caiu em adultério com aquela mulher, não pecou com aquela mulher, se manteve firme, preferiu ir para a prisão do que trair o seu Deus. Ele permaneceu fiel, ele nunca perdeu a fé, ele manteve a sua fidelidade diante de Deus. José prosperou na adversidade, você também vai prosperar na adversidade. Mas o que eu aprendo com José, que ele não se fez de coitadinho, não se lamentou não. Onde José ia, ele era uma bênção. Ali na prisão, José era uma bênção. José foi levado à prisão ali, mas aí ele foi colocado por chefe. Quando alguém olhou o José,
e viu o comportamento do José, colocaram logo ele para ser chefe ali na prisão. Ninguém vai apagar o teu brilho, ninguém vai matar teus sonhos, não. O que Deus planejou para ti vai acontecer em nome de Jesus. As grades não conseguiram matar o sonho daquele jovem, não conseguiram matar, porque estava aqui, ó, na sua alma. Estava aqui, ele estava firme nas promessas do Senhor. E José se destaca na prisão e se torna um líder com equilíbrio. Não te desequilibra diante dessa situação. Ele tinha um equilíbrio emocional, um equilíbrio psicológico, senão não tinha como ele ficar sendo líder na prisão. Aí, lá na prisão, Deus continuou usando aquele jovem. Por quê? Se ele tivesse caído com a mulher de Potifar, todos os sonhos teriam sido cancelados na vida dele, mas ele se manteve fiel e ali Deus continuou abençoando a vida daquele jovem. Aí, lá na prisão, o copeiro, foi colocado na prisão o copeiro de Faraó e mais o padeiro. E eles têm sonhos ali, né? E quem está ali na prisão? O Zé. E eles ficaram meio atordoados com aquele sonho. E quem foi que interpretou os sonhos, tanto do copeiro como do padeiro? E José disse, daqui a 3 dias, né, o padeiro vai ser executado. O Faraó vai mandar chamar e vai executar. Né? Cortou a cabeça, Faraó cortou a cabeça lá do padeiro. Mas o copeiro, daqui a 3 dias você vai ser restituído ao teu cargo. Mas só que ele disse assim, olha, ele disse assim para o copeiro, quando você chegar lá, na presença de Faraó, quando você estiver servindo lá, Potifar, te lembra de mim, não me esqueças de mim. Olha, ingratidão deveria ser crime, né? Tem um autor aí desse livro, né? Pastor Salles, ingratidão deveria ser crime. Quantas ingratidões as pessoas fazem conosco, né? Tantas pessoas que você ajudou, tantas pessoas que você já abençoou e esqueceram de você. Fizeram o mesmo com José. Por causa do esquecimento lá, agora o copeiro já estava restituído ao seu cargo e ele esquece. Então José passa mais 2 anos na prisão por causa da ingratidão daquele copeiro. Mas Deus sempre no controle da vida de José. Aí José, né, vai à presença de Faraó. Por quê? Faraó também tem um sonho, Potifar também tem um sonho. E quando ele tem aquele sonho e ninguém consegue interpretar, e o copeiro, lembrei, tem um jovem ali, tem um rapaz ali, tem um moço na prisão que ele interpreta sonhos. E quando o Faraó manda buscar, ele diz assim, então manda buscar apressadamente este moço. Mas o que eu aprendo aqui com José, que quando mandaram buscar, olha, quando tu for te apresentar, tu está nessa situação, mas se alguém te chamar, quando tu for à presença de alguma autoridade e te chamarem para uma entrevista de emprego, faz como José. Quando chamaram José para sair da prisão, aí, olha, aí ia mudar a história de José. O que ele faz? Calma aí, vocês estão com pressa? Eu vou primeiro me barbear. A Bíblia conta, se você ler, viaja aí na Bíblia que você vai ver. José se barbeia e troca de roupa. Porque ali era uma mudança que ia haver na vida dele e ele ia se encontrar com uma autoridade. Com o Faraó não podia de qualquer jeito. Então, tu vai para uma entrevista de emprego, levanta essa tua cabeça, toma um banho, faz a barba, corta o cabelo, tenha ânimo, tenha força e vai lá em nome de Jesus. E José nos dá essa lição e ele fez isso. E ele vai à presença de Potifar. E o que eu aprendo assim, a maior superação que eu aprendo com José aqui, né, para a gente encerrar, já ir começando a terminar, o que eu aprendo com ele foi quando ele perdoou. Foi a maior superação dele, 13 anos depois. Porque quando ele interpreta os sonhos de Faraó, de Potifar, e Potifar pega, ele viu 7 anos de escassez e 7 anos de fartura, e Deus mostrou tudo para ele. E olha a humildade de José. Quando ele podia dizer, não, eu sou o cara, né? Eu sou o José. Não, ele disse, eu sou o Zé. Quando disseram assim, ele atribuiu a Deus a resposta do sonho. Ele disse, isso não é de mim, isso vem de Deus, é dom de Deus. Isso não vem de mim, é dom de Deus. Ele podia dizer, não, sou eu, né? Eu sou o José, eu sou... Não,
Esse sonho, a revelação é de Deus, porque eu sou apenas o instrumento. Entregou a revelação para Faraó. Aí Faraó manda colocar José como governador do Egito. E quando ele manda colocar José, eu acho isso lindo. Como é que Deus faz? Transforma traumas em bênçãos, aparentes derrotas em grandes vitórias. Manda colocar um anel no dedo de José. Manda colocar um vestido novo, roupas de linho, e manda ele governar sobre todo o Egito. O menino que foi preso, que foi vendido como escravo, agora se torna governador do Egito. Olha aí o plano de Deus para a vida desse jovem. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um projeto para você. Não saia da direção de Deus. No tempo dele vai acontecer. Aparentes traumas, aparentes derrotas, aparentes tragédias, Deus vai transformar em bênção na tua vida. Mantenha a tua fidelidade. Mantenha a tua firmeza, mantenha a tua postura de homem de Deus, de mulher de Deus, seja fiel, porque Deus é contigo, assim como Deus foi com José. Aí José, antes que a fome chegasse, José casa com a filha de Potifar, com a Zenate, e Deus concede 2 filhos a ele. Aí que eu vejo assim como José, um coração grande, a bênção de Deus e a benignidade de Deus em tempos de crise. Aí José, nascem 2 filhos para José. Nasce Manassés e nasce Efraim. Por que eu digo que José, a maior superação dele foi dar o perdão para os seus irmãos? Após 13 anos, porque com 17 anos ele é vendido. Com 30 anos ele se torna governador. Então de 17 a 30 anos, foram 13 anos aí esse percurso de José. E após 13 anos, quando ele está ali já sendo governador, Deus dá para ele 2 filhos, antes que a fome chegasse ao Egito. Aí ele coloca no primeiro filho o nome de Manassés. E você sabe o que significa Manassés? Esquecimento, esquecendo do passado, das mágoas, dos ressentimentos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para os que estão diante de mim. Então eu te peço nesta hora, perdoa. Esquece as mágoas do passado, esquece quem te feriu. É fácil? Não, mas é uma das maiores virtudes, é quando a gente aprende a perdoar. Porque quem não perdoa não pode nem fazer a oração do Pai Nosso. Porque no Pai Nosso a gente diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como você quer ser perdoado se você não liberou o perdão? José, apesar de ter passado por tudo isso, ele sabia que Deus tinha um plano maior na vida dele, que os sonhos de Deus eram maiores do que o dele. E ele perdoou seus irmãos. Aí ele diz assim: eu vou colocar o nome do meu filho de Manassés, esquecendo do passado. Aí depois nasce Efraim, e Efraim significa frutífero, fértil, próspero, na terra que deveria ser a minha morte, né? Foi a terra onde Deus me fez próspero, na terra da minha aflição, Deus me fez prosperar. Então eu quero te dizer que Deus tem um plano muito grande para a tua vida. Não desista dos seus sonhos, levante a sua cabeça, porque todo esse processo foi permissão de Deus. Esse processo, sabe, não foi para te rebaixar, não. Não foi para te humilhar, não. Esse processo, sabe para que foi? Todo esse trauma, toda essa aparente tragédia foi porque Deus quer te exaltar na terra. Deus quer te exaltar. José foi exaltado na terra, foi um grande governador. Ele livrou uma nação de morrer de fome. Deus tinha um plano muito maior na vida de José, assim como Deus tem um plano maior na tua vida. Então não desista. Não desista dos seus sonhos, porque Deus está no controle dessa situação. Esta aparente derrota, esta aparente tragédia vai se tornar em bênção. Quando José se faz conhecer para os seus irmãos, no versículo que eu li, ele disse: não fiquem tristes, não se entristeçam. Isso já estava no plano de Deus para a minha vida. Isto foi a vontade de Deus. Tudo isso aconteceu para que uma nação inteira fosse livrada, para que os propósitos de Deus fossem
acontecesse na terra, porque tinha uma promessa lá para o seu bisavô Abraão. Então tinha que dar sequência àquela promessa. Então José soube perdoar. Então perdoe quem te magoou, perdoe quem te caluniou, perdoe, porque se você liberar o perdão, você vai ter paz, você vai dormir em paz. Nós vamos agora ouvir um belíssimo louvor com o Nani Azevedo, que fala assim: os sonhos de Deus são maiores que os meus. E você aí vai refletir na letra deste hino, e logo após este louvor nós voltamos para orar por você, pela sua família, para profetizar a bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus projetos, porque os teus sonhos ninguém pode matar. Ouçamos o louvor. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor aí? Dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Acredito, sim.
Cante com confiança. Acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Oh. Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé, meu querido. Glória a Deus. Você que crê nos sonhos de Deus para a tua vida, ovacione seu santo nome. Aleluia. Abra sua mão assim para você ser ministrado agora. Feche seus olhos. Lembra de cada promessa que o Senhor já fez para você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. O possível você faz. O impossível Deus faz por você. Aleluia. Agora você já se deleitou aí neste louvor, nós vamos agora orar. Eu quero orar por você. Se você quiser fazer um pacto com Deus, entregar sua vida ao Senhor, se você quiser se reconciliar, eu não sei, eu não te conheço, eu não conheço a história da sua vida, talvez você se enxergou aí na história deste moço, de José, que passou por tantos percalços, por tanta tragédia, mas Deus transforma tragédias em bênção. Tem mal que parece que é mal naquela hora, mas é porque Deus quer te exaltar. Então vamos orar e Deus vai realizar os teus sonhos conforme a vontade dEle. Grande e eterno Deus, eu quero te apresentar esta família, Senhor, que está reunida. Eu quero te apresentar este Senhor, esta senhora, Senhor, esta pessoa que está prostrada diante de Ti, na Tua presença, te pedindo misericórdia, Senhor amado. Porque no passado, Senhor, seus sonhos pareciam que não iam dar certo, foram frustrados. Mas hoje, Senhor amado, eu ministrei a Tua palavra, Senhor amado. Eu sei que a Tua palavra ela não volta vazia. Eu sei que a Tua palavra penetrou neste coração. Eu não sei quantas mágoas esta pessoa trazia, mas que nesta hora, Senhor, que esta pessoa libere o perdão. Eu não sei quantos traumas do passado, mas eu sei, Senhor, que Tu transforma tragédias em bênçãos. Eu sei que Tu tens bênçãos tão grandes para esta pessoa, que tudo isto que esta pessoa passou foi para que o Senhor lhe exaltasse na terra, Pai. Assim, Senhor, eu ministro a bênção sobre esta família. Eu ministro a bênção sobre este lar, sobre estas pessoas, ó Pai. No nome santo de Jesus, eu abençoo estas famílias agora e para sempre. Amém. Eu quero pedir que Deus te abençoe, né? Nós já oramos, eu sei que você já sentiu a presença de Deus, você já sentiu o seu coração aliviado porque você liberou o perdão, você perdoou as pessoas que te maltrataram. Então, eu quero desejar para você, né, muita vitória, muita bênção e que Deus realize os teus sonhos em nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa, a tua família e os teus projetos em nome de Jesus.